Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine desta sexta-feira. E chegamos ao fim de semana. Rapidinho. E o bom, né, que esse fim de semana foi maior um pouquinho. Para quem teve aí o feriado que emendou, né? Quinta, hoje, sábado e domingo. 4 dias para dar aquela descansadinha básica, né, gente? Então, bora curtir um pouquinho o programa Vitrine junto com a gente e dar uma olhadinha no que tem acontecido na área da cultura, da gastronomia, enfim, tanta coisa que a gente passa por aqui, né? Ter as curiosidades, né? Conhecer outros artistas, até mesmo de outros locais. Então, tudo isso você encontra aqui pelo programa Vitrine. E olha, esse final de semana, hoje, de hoje até o final de semana, a gente tem aqui no programa mais um pedacinho da palestra, isso mesmo, vai começar aí a palestra do Dr. Ferradeira, ele falou um pouquinho lá na instalação do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, onde a gente está fazendo parte e vem contribuir aí para passar para você de casa um pouco da história de Teresópolis. A princípio, a gente vai passar a palestra para vocês conhecerem como é que foi, sempre pedacinho, só uns pedacinhos, para também não ficar complicado, porque é ruim passar às vezes uma palestra inteira de uma vez só na televisão, o pessoal enjoa um pouquinho, mas cada dia a gente tem aí um pedacinho pequenininho da palestra e um pedacinho da história da nossa cidade, que é uma coisa muito, muito importante para todo mundo estudar. Isso mesmo, você precisa saber da história da sua cidade para poder conseguir discutir, conversar e saber quando alguma coisa não está indo muito bem, Principalmente em tantos locais que poderiam ser tombados e ainda não foram, Conhecer aí como a cidade chegou ao ponto que está, como é que a gente está hoje, o que pode melhorar. A gente fala que só conhecendo um pouquinho do passado a gente pode melhorar o futuro. Então, por que não, Às vezes chega um turista, chega alguém, pergunta alguma coisa, ninguém sabe dizer nada, a gente mesmo às vezes passa por uma rua, vê o nome de uma rua, não sabe nem quem é, por que tem aquele nome, por que aquela rua tem aquele nome, Tem tanta coisa, tanta curiosidade em Teresópolis, tanto cantinho que a gente não conhece, então por que não? E o Instituto Histórico e Geográfico, ele vem aqui de Teresópolis, ele vem para resgatar essa história, para publicar essa história de Teresópolis, e assim a gente acaba tirando algumas dúvidas, Quem são? Quem são os colonizadores, por exemplo, de Teresópolis? Tem tanta discussão saindo por aí nas redes sociais. Foram os ingleses, foram os portugueses. Quem são os colonizadores? Quem são os imigrantes que vieram para cá e construíram a cidade? Então, vale a pena conferir e aprender um pouquinho. Como eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço. Então, ao invés de ficar aí falando só de acidentes, a gente fala de história, de cultura, de educação, de arte, de gastronomia, de turismo, de lazer, A gente procura trazer para vocês conteúdos que agreguem valores. E o restante aí cabe a cada programação ter o seu nicho, gente? Então, se você quer ampliar um pouquinho o seu conhecimento, vem para cá, vem para o Vitrine e você vai conhecer muita gente que faz a diferença, muita gente que luta para melhorar o seu entorno. Então, daí, se você aí de casa faz algo de diferente, vem aqui, vem contar pra gente, a gente quer saber e a gente quer que as pessoas saibam também. Por quê? Se a gente vê tanto exemplo ruim na TV, na internet, nos jornais, por que não começarmos a colocarmos bons exemplos? Se a gente começar a colocar aí bons exemplos, boas coisas, boas ideias, pessoas que fazem alguma coisa, que fazem a diferença, sem cunho político, partidário, estão fazendo porque querem melhorar o seu entorno, querem melhorar o seu bairro, por que não mostrar?
né? A mesma coisa quando a gente passa aqui uma oficina de artesanato, que está chegando mais oficinas por aí, uma oficina de contação de história, alguma coisa, algum projeto, né? A gente está agregando valor para você aí que está assistindo a gente. Então, 1 horinha, né? Todos os dias, de meio-dia a 1 da tarde, né? Horáriozinho do almoço. Para de ver notícia ruim na hora do almoço. Isso não deve fazer bom para digestão, né? Vamos parar esse horáriozinho de almoço para assistir coisa boa. Então, vem para cá pro Vitrine aprender um pouquinho, né? Então, a gente vai agora para previsão do tempo. Tá frio aí? Vamos descobrir como é que tá o tempo esse final de semana? Roda aí. E hoje, 17 de junho, sexta-feira, a máxima fica em 24 graus e a mínima 9 graus. Sol com poucas nuvens e não há previsão de chuva. E amanhã? Amanhã, sábado, dia 18 de junho, a máxima fica em 27 graus e a mínima 16 graus. Sol o dia todo sem nuvens no céu. E à noite a gente tem um tempo aberto também sem nuvens. Então dá para aproveitar aí para passear, fazer aquele passeiozinho à noite, ver alguma coisa boa que está acontecendo na cidade, tá bom? E amanhã, domingão, dia 19 de junho, domingo, máxima 26 graus e mínima 14 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E eu aproveito também agora esse finalzinho aqui, né? Previsão do tempo já diz que domingo parece que vai chover um pouquinho, sábado não vai, mas dá tempo de você aproveitar neste final de semana o Arraial. Junho, festa junina, né, gente? E vai ter festa junina lá na Feirinha do Alto, isso mesmo, Feirinha do Alto com festa junina para você. E olha, aproveita porque nosso querido Alan Magalhães e trio, trio, né? Alan Magalhães Trio, como ele mesmo fala, com o amigo Edson Teixeira e o Marcelo Ramos, vão fazer um arraial daqui, lá na Feirinha do Alto, no dia 19 de junho. Isso mesmo, no domingão. Então aproveita, vai lá pra feirinha, né? Dá um passeio, dá uma distraída, né? Porque a gente merece. Olha, mas tem uma coisa, não esqueça de levar álcool gel, de levar sua máscara, que a Covid está por aí ainda, se agasalhe direitinho e vá curtir a festa junina. Se você tiver sempre seu cuidado, andar com a vacina em dia, né, usar máscara, tomar o cuidadinho de passar o álcool gel, você vai conseguir se divertir, vai conseguir passear, vai conseguir descansar um pouquinho do trabalho do dia a dia e manter a saúde, né, gente? Então, quero todo mundo lá e olha, eu vou estar lá também, quero ver e quero dar um abraço em quem assistiu o programa e foi lá para prestigiar nossos artistas teresopolitanos, porque essas sim são boas iniciativas quando se tem eventos onde valoriza o artista local. Tá bom? Você pode, claro, você pode e tem que fazer um intercâmbio, né? É bom trazer artistas também de outros locais para trocar a experiência, mas cada cidade precisa também investir nos seus artistas locais, tá bom? Então, vamos que vamos e vamos para as datas comemorativas de hoje, que tem um montão. Hoje é dia de quê? Roda aí. E a gente começa com o Dia do Funcionário Público Aposentado. O Dia do Funcionário Público Aposentado é celebrado em 17 de junho. E o objetivo dessa data é homenagear os trabalhadores que dedicaram anos de suas vidas no cumprimento de suas funções públicas. Um funcionário público também é chamado de servidor público e é aquele que é subordinado diretamente a uma administração estatal, que pode ser municipal, estadual ou federal.
E para concorrer, né, para poder trabalhar como funcionário público, tem que fazer concurso. E continuando aqui os nossos dias, nossas datas comemorativas, a gente tem dia 17 de junho, o Dia da Medicina Veterinária Militar. Medicina Veterinária Militar, né? Que cuida do manejo, reprodução, atendimento clínico cirúrgico dos animais, adestramento, biossegurança, inspeção de alimentos, controle de zoonoses, vetores e pragas e gestão ambiental. E essa data foi escolhida em homenagem ao patrono da medicina veterinária militar, o tenente-coronel médico João Muniz Barreto de Aragão, que nasceu nessa data, filho do Barão de Mataripe, no ano de 1874, em Santo Amaro, na Bahia. Então, parabéns aí para esses profissionais. E continuando, embora tenha outras datas, hoje a gente também... Hoje é 17, já até tô confundindo com sábado e domingo. A gente também comemora o dia do Karatê. Pois é, tem dia 25 de outubro também, mas hoje, dia 17, também se comemora o dia do Karatê. Isso aí. E olha, foi criado pela Federação Mundial de Karatê para comemorar a inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Karatê, né? Então, parabéns aí para esses esportistas. E agora, no sábado, dia 18, a gente tem um dia do químico. E eu aproveito para mandar aquele abraço para minha querida amiga Nádia, que era professora de química lá no Euclides da Cunha. E agora já está aposentada, mas não deixa de ser, né, uma professora de química de nota maior. Então, parabéns, tia Nádia, pelo seu dia. Bom, a química é o ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, água, ar, poluentes, minerais e metais, bem como sua composição e propriedades. E o Dia do Químico é celebrado dia 18 de junho, porque foi nessa data que o antigo presidente Juscelino Kubitschek assinou a lei, também conhecida Lei Mater dos Químicos, que criou os Conselhos Federais e Regionais de Química e regulamentava a profissão. E olha só, vamos correndo que o bloco vai ficar grande, vou diminuir os outros porque tem muita data ainda. A gente vai para o Dia da Imigração Japonesa. Imigração Japonesa, né? O Dia Nacional da Imigração Japonesa foi criado também em 18 de junho. E oficialmente, né, o Dia Nacional da Imigração Japonesa foi instituído no Brasil através de uma lei de 25 de julho de 2005. A imigração japonesa começou no início do século XX, com um acordo entre o governo japonês e o brasileiro, uma vez que o Japão vivia uma séria crise econômica. Por outro lado, o Brasil necessitava de mão de obra para a lavoura do café. E assim, o Dia da Imigração Japonesa é comemorado no dia 18 de junho, porque foi a data na qual o primeiro navio aportou no Brasil com imigrantes japoneses no Porto de Santos, em São Paulo, em 1908. Então tá aí, pessoal. Imigração japonesa também tem aqui em Teresópolis, tá bom? E continuando aqui, no dia 18 de junho, a gente tem o Dia do Orgulho Autista. Dia do Orgulho Autista, gente, olha só. Né? Então, o autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva a um déficit em maior ou menor grau, em pelo menos uma das seguintes áreas: interação social, comunicação e comportamento. Não tem causa definida ou conhecida, mas já se sabe que influências genéticas e ambientais, ainda no desenvolvimento do bebê, desde o útero, podem estar ligadas ao diagnóstico. E continuando, agora está quase acabando, dia 19, domingão, Dia do Cinema Brasileiro. O Dia do Cinema Brasileiro
homenageia a sétima arte produzida, no Brasil. Essa data é comemorada em 19 de junho, em homenagem ao dia que o ítalo-brasileiro Afonso Segreto, o primeiro cinegrafista e diretor do país, registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro, em 1898. Afonso Segreto faz imagens da entrada de Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio francês Brasil, a primeira filmagem em território nacional. E para terminar, a gente tem aí o Dia Nacional do Migrante. Então, parabéns aí, dia 19 de junho comemora-se o Dia Nacional do Migrante. E tudo isso tem relação para falar sobre a xenofobia, principalmente, Porque ainda tem muito preconceito no país, infelizmente. E olha só, o número de casos de xenofobia no Brasil aumentou muito, mais de 100%. Então, gente, vamos repensar e vamos parar com essa bobeira, Tudo, todo mundo tem que levar em consideração cada pessoa do jeitinho que ela é. Então tá aí. E esses foram as datas comemorativas, desse final de semana, e a gente quebra uma agenda cultural. Então eu quero ver todo mundo finalzinho de semana lá no Arraial da Feirinha do Alto. Vamos prestigiar nossos artistas, tá? Tem dia 18 e dia 19. Dia 18 tem algumas atrações e dia 19 outras, como eu te falei. Tem aqui Alan Magalhães Trio com o nosso querido Edson Teixeira e Marcelo Ramos. E olha, para quem quer curtir ainda aquela segunda-feira à noite, toda segunda-feira à noite tem Alan Magalhães lá no Severina. De vez em quando a gente vai lá para fazer uma brincadeira, sortear uns brindes. Então corre lá que é bom. Tá bom? A gente vai pro comercial. Segundo bloco tem pouquinho da história de Teresópolis com o Dr. Ferradeira e depois mais surpresas para você. Então, bora lá! Só podemos fazer ciência se nós observarmos os 4 fatores preconizados por Isaac Newton. Quais são esses fatores? Observação científica, experimentação, elaboração de leis e indução. A academia é importante na formação tanto do historiador, como do geógrafo, como do cientista. Nós não podemos dar as costas para a academia, porque é lá que nós encontraremos pessoas com capacidade intelectual para suscitar o interesse pela pesquisa. Portanto, essa teoria do Alpariville foi comprovada. Portanto, essa serra, que tem 500 milhões de anos e cobre toda a região da Serra dos Órgãos, ela foi muito investigada. E eu, quando comecei a pesquisar sobre essa região da Serra dos Órgãos, me preocupei com um fato, que o pessoal só pesquisava a partir de 1818, a partir do período Marx. Não, era muito mais anterior. O primeiro documento que existe sobre a Serra dos Órgãos é da primeira expedição colonizadora que chegou no Brasil em 1931. Quando eles observaram da Baía de Guanabara a Serra dos Órgãos, o comandante da expedição determinou que 6 marujos fossem ver o que era aquilo. Eles caminharam durante 6 meses. E esse registro está na Torre de Tombos, preservado em Lisboa,
em Portugal, na Torre de Tomos. Então esse é o primeiro documento. Outro documento que os historiadores de Teresópolis esquecem é que em 1565 foi tentado pelos franceses e pelo Fidel Gagnon a França Antártica no Rio de Janeiro. E quem ajudou os portugueses a expulsar o Fidel Gagnon do Rio de Janeiro foram os tamoios comandados por Araribóia. Então a coroa portuguesa doou ao Araribóia uma sesmaria nessa região da Serra dos Órgãos. Lógico que o Araribóia nunca teve aqui, deu uns tamoios, mas essa sesmaria era uma doação da coroa portuguesa ao Araribóia em agradecimento por ele ter ajudado a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então vocês vejam como a história dessa região da Serra dos Órgãos, anterior à denominação de Teresópolis, anterior a isso, é muito antiga. E não havia essa preocupação, e eu pediria agora ao Éder que fizesse a projeção do primeiro material. Ali você vê o Sambaqui da Carioca, que eu falei para vocês, que é o final da trilha do Piabiru. Esse Sambaqui está bem preservado pela Prefeitura lá de Rio das Ostras. Fizeram um trabalho sensacional com a preservação disso, que Magé precisava fazer, que Guapibiri precisava fazer lá no Lago das Cadeiras. O próximo, por favor. Esse livro é o livro mais importante sobre o aspecto da fauna, da flora e da geologia dessa região de Teresópolis anterior, em 1841, e só foi traduzido para o português em 1942, é do Gardner, que foi diretor da Biblioteca do Ceilhão. É uma descrição rica, maravilhosa, onde ele pega e descreve a flora que era exuberante, descreve a fauna que era riquíssima, e mais do que isso, ele me abriu a oportunidade de descobrir o Vale das Epífitas, que ficava no Parque Nacional. Na época eu era conselheiro do Parque Nacional e havia um diretor do Parque Nacional, o Kurt, um alemão, em que nós identificamos o Vale das Epíficas, registramos, marcamos o Vale das Epíficas. Depois o Juvelino Muniz, que foi superintendente do IBAMA, continuou no trabalho, mas hoje, infelizmente, eu estive no Parque Nacional, essa placa que registrava o Vale das Epífitas, ela não está mais. Outro detalhe curioso é que o Gardner era médico, e o Gardner assistiu aqui em Teresópolis, entre os escravizados do Master, que eram entre 150 a 200, uma escravizada mordida por uma cobra, em que ele fez uma amputação, teve que fazer uma amputação do membro dessa escravizada para que ela sobrevivesse. Esse livro é fundamental. Quem pretende ou estuda a história de Teresópolis, seja a qualquer nível, de graduação, de pós-graduação, de doutorado e pós-doutorado, e hoje, fiquem cientes, os senhores, que existem monografias importantíssimas de pós-doutorados a respeito de Teresópolis, que muitos dos senhores desconhecem. Muitos que fazem história em Teresópolis desconhecem que existe toda uma geração hoje dedicada à pesquisa, graças a Deus, que hoje a história, tanto do ponto de vista político, sociológico, antropológico, arqueológico, ela é muito estimulada. O próximo. Esse aí é o capítulo, esse livro de Viagens do Interior do Brasil, evidentemente não é só sobre a região dos órgãos. É o capítulo onde o Gardner descreve a Serra dos Órgãos, descreve a Fazenda do Marche, descreve os escravizados em Teresópolis, e é muito rico, e eu sugiro àqueles que têm interesse a procurar um livro só em sebo, porque eu só conheço a edição de 1942. A edição em português, o original é lá de 1841, publicado na Inglaterra. Vamos lá? Esse é o Almanac Nemeth de 1863. Esse almanac é de minha propriedade, ele é muito raro. Durante o Império Brasileiro,
tanto do primeiro reinado, e aí tem aquele, o Brasil é um país paradoxal, né? Nós tivemos 2 imperadores, mas foram 2 reinados, o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo que os governantes eram imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Esse livro era autorizado pelo Império, aí está quem é quem em Teresópolis, em 1863. E eu até conversava há pouco, à tarde, com Seixas, que é um bom pesquisador dessa região, a respeito dos inspetores de quarteirões que são registrados nesse livro, que eram 6, porque Teresópolis tinha apenas 6 eleitores. Mas um fato curioso na política é que desses 6, 5 votaram em si próprio. Um não votou em si próprio e perdeu o cargo, que era o Bragana. Porque só tinha 6 eleitores, tinha 6 vagas para inspetores de quarteirões. Mais adiante, vamos passar que nós vamos ver, eu não vou poder ler, porque está, mas ali está quem é quem nessa freguesia de Santo Antônio Paquequé, desde o padre, que era o padre José Titori, quem era o delegado, quem era o professor, quem era o padeiro, quem era o fazendeiro, quem eram os grandes proprietários. O registro é um registro muito rico e muito importante. E vou contar uma curiosidade para vocês, interessante. Como esse almanaque veio passar a ser minha propriedade? Em 1991, eu dirigia a comissão do centenário da cidade e fui ao cemitério municipal, porque eu fui ver o túmulo do Coronel Clausi, onde eu pretendia reformar, e reformei o túmulo. E lá no cemitério, eu observei, eu de repente batendo nas minhas costas, um senhor perguntou: você é o Ferreira? Eu falei: sou. E ele falou: você tem um negócio para me mostrar. Aí eu falei: pois não. A gente andou pelas aulas do cemitério, saímos onde era o estacionamento, ele estava no Fusca azul, abriu o Fusca corrente, uma corrente grossa com um cadeado, o capô do Fusca, e no interior do capô estava esse livro. Eu fiquei apaixonado pelo livro, eu queria comprar o livro de qualquer maneira, mas ele não vendeu. E esse senhor, João Paulo de Oliveira, livreiro famoso aqui em Teresópolis, passou a ser meu paciente. Eu cuidei dele muito tempo. E quando ele faleceu, ele deixou de testamento esse almanaque inerte em meu benefício. É muito raro as pessoas que pesquisam genealogia só encontram isso lá no IHGB, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e tem material, não é material de CD, mas não tem material físico. E esse é o material físico. Então esse almanaque é extremamente importante para estabelecer a origem de algumas famílias em Teresópolis. Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto. Próximo. Estamos de volta e o programa de hoje vai trazer para vocês muitas explicações e muita coisa aqui a respeito do Conselho de Cultura. E nada melhor do que a gente chamar o nosso querido Léo Bittencourt para falar já que ele é o presidente do Conselho de Cultura. Olha só, bem-vindo de volta, né, Léo? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Obrigado pelo convite, Cláudia. Então, estamos aí, né, trazendo as notícias aí dos movimentos culturais. O seu programa é totalmente acolhedor, né, dessa pauta. Então, nada mais natural que a gente se sinta feliz de estar aqui, né, trazendo essas novidades aí a seu convite. Obrigado.
E agora é uma nova etapa do Conselho, né? Mudou o Conselho de Cultura, né? Agora você está sentindo que ele está com mais paridade, ele está melhor? Bom, só para dar um histórico para quem está acompanhando a gente agora, né? Eu estou presidente do Fórum Municipal de Cultura, que numa grande e linda luta, né, acionou o Ministério Público para poder dar ordem na condução do Conselho Municipal de Cultura, e nós conseguimos que fosse realizada uma eleição justa, democrática, né? E dentro dessa eleição justa e democrática, conseguimos emplacar pelo Fórum todos os conselheiros da sociedade civil que estão lá perfazendo a parte paritária do Conselho. E aí, respondendo a sua pergunta também, a gente teve, dentro desse processo democrático, dessa nova concepção, né, a gente teve, então, mais força para poder, a gente se organizou melhor, né, e já colocamos, eu fui eleito, né, por aclamação pelo Fórum para representar a presidência do Conselho, que este mandato corresponde à sociedade civil, né? Mandato passado foi a Cléo, né, que é a secretária de Cultura, e aí pelo regimento interno e pelo próprio decreto que foi feito de uma forma monocrática pelo prefeito, né, a pedido da Secretaria de Cultura, a própria regra deles mesmo, né, dizia que um mandato é do governo, outro mandato é da sociedade civil. E lá estamos, eu assumi a presidência do Conselho, né, estamos ainda fazendo ajustes, né, tem muita gente que não está acostumada, né, muita gente que estava acostumada e que me perdoa os conselheiros da gestão passada, né. Mas, assim, aquele conselho anterior ao nosso era um conselho muito domesticado, né? Como eu sempre disse, né, Maria Claudinha? A gente vê a Marilu, que é a minha substituta no conselho, uma pessoa que acompanha o fórum, desde a fundadora do fórum, ela se deu o trabalho de ler todas as atas das reuniões do conselho passado. É um clube de amigos, Teve uma reunião lá que eles aprovaram várias atas em lote, como se fosse assim. Então, assim, estavam muito mal acostumados, a dinâmica de um conselho de verdade está sendo sentida pelo governo, está sendo sentido por elementos do governo. Nós que temos uma dinâmica democrática no Fórum Municipal de Cultura, a gente não sente, o que é normal para a gente, né? Fazer as deliberações, fazer discussões, então, assim, e a celeridade nas posições. Então, a gente já tem aí, inclusive, esse assunto da Inglaterra, que eu posso falar em qualquer momento dessa entrevista, enfim. Estamos aí, né? Estamos aí agora em via de uma nova gestão do Conselho Municipal de Cultura. E para as pessoas que ainda não entendem, não conseguem, né, compreender, principalmente a responsabilidade que cada pessoa que trabalha com a arte tem, tanto com o Conselho, quanto com o Fórum, quanto com a cidade, como é que o Conselho pode ajudar, né, ou fazer com que essas pessoas, né, por exemplo, né, só de artesãos, vamos colocar assim, que são os, né, que estão mais em evidência ultimamente. Os artesãos, são mais de 600 artesãos cadastrados na prefeitura. Como que o Conselho pode fazer com que esse pessoal volte sua atenção, né, para as demandas que tem na cidade para a cultura? Então, o Conselho é um espaço, né, aberto para receber as demandas de qualquer categoria da cultura, certo? Qualquer categoria no que diz respeito ao patrimônio, no que diz respeito a atividades laborais, culturais, artesanais. Então, nós já temos o fórum, né, que recebe já, né, o retorno, né, e as queixas e as demandas dessas classes, né, desses GTs. Então, deixa eu desligar aqui meu telefone, desculpa. Aí. Ai, meu Deus. Aí. Não tem jeito, gente. Internet é assim mesmo. É toda hora, o tempo todo. Eita. Então, para você que está aí chegando... Tá bom, vamos lá. Já voltou? Não, voltei. Então, o Conselho, né? Então, ele é uma instância que ela é prevista em lei,
Tá? Então, ela tem um poder político também, institucional, de influenciar, aconselhar, propor, denunciar, cobrar, tá? O poder público e demais entidades correlatas sobre a condução das políticas públicas, no caso de cultura. Então, o Conselho, ele tem condição de mandar um pedido de informação, igual a Câmara faz, para a Prefeitura, ou mandar ofício, né, para a Câmara, para, por exemplo, cobrar a celeridade na apreciação do projeto de lei que institui o próprio Conselho, não por um decreto, como está aí, a gente não concorda, mas por uma lei, por exemplo. Pode cobrar, pode notificar o prefeito, por exemplo, né, como foi feito, de que nós não concordamos com a posição que o prefeito coloca e o governo, porque o prefeito é o mandatário da cidade, fala em nome do governo, né, do município, né, ele é o porta-voz do município, a colocação que eles fazem sobre o evento em Inglaterra, por exemplo, né, que está aí uma polêmica, né? Então, nós aconselhamos, enviamos um ofício para o prefeito, deliberamos, discutimos e votamos, né, democraticamente na primeira reunião e, por exemplo, a gente foi e notificou, né, assinei um ofício para que o prefeito retire das datas comemorativas do aniversário da cidade o evento em Inglaterra e não vincule o Inglaterra, a colonização inglesa, a formação do município de Teresópolis, porque tem uma formação cultural multifacetada. Aí, quem é de Teresópolis sabe, né? O que seriam dos italianos, dos dinamarqueses, sei lá, dos ingleses, dos espanhóis, né? Que fizeram toda essa escola de padaria, de marcenaria, né, que tem aí na cidade, né? Seria injusto com essas pessoas de colocar os ingleses na frente. Então, o Conselho serve para isso, né? Então, é uma força que o cidadão da cultura não pode abrir mão, tá? Se tá ruim sem Conselho, né? Pior. Se tá ruim com Conselho, pior sem Conselho. Isso mesmo, gente. Eu tô até desligando aqui meu Zap também, porque o pessoal vai mandando as perguntas, vão fazendo, e a gente vai mandando. E realmente tá uma polêmica, né? Criou-se aí a polêmica perante esse evento em Inglaterra, que muita gente às vezes acha, nossa, que beleza, mais um evento para a cidade, é mais turismo. Mas a coisa precisa ser colocada como deve ser. Um evento particular, ele pode ter o nome que tiver, né? Mas o evento particular, assim. eu digo o seguinte, é muito importante, né? Porque o outro lado pode dizer que a gente está perseguindo, etc. Não é nada, né? Nós temos aí festas temáticas na cidade, uma tal de St. Patrick, por exemplo, que o chopp é verde. Vem aqui, escolhe um lugar, faz a festa, eu vou lá, tomo um chopp, vejo o sabor é diferente, encontro meus amigos, bato um papo. E se tiver em Inglaterra, vou também. Agora, a gente tem que saber o limite disso, de que forma está sendo colocado. O prefeito foi lá, ele está acelerando, né? Foguete sem ré, né? Porque ele está indo lá, ele foi no consulado agora, esses dias, tá? Para poder pegar apoio do consulado lá para um evento que é particular. A prefeitura pode dar um apoio institucional, mas ele já está, o prefeito, né, e eu estou estudando isso juridicamente com outras pessoas, isso tem que ser levado à Câmara. Olha só a dinâmica, olha a proporção que um evento cultural, às vezes, esbarra, né, em outras alçadas, né? A questão da impessoalidade. O prefeito, contra o gestor público, o representante do município, pegou o projeto em Inglaterra, colocou debaixo do braço e virou garoto propaganda, usando o seu mandato, seu tempo a serviço do município para buscar patrocínio privado para um evento que é privado. Então, Teresópolis está sendo surpreendida por uso do Pedrão sem pedir autorização para a Câmara para evento privado, uso de espaço público em detrimento, né, de saber qual é a contrapartida do município, é o quê? Só limpar depois? E naquele final de semana, como é que ficou o movimento dos outros estabelecimentos que geram cultura e que dependem de uma música ao vivo, de um movimento de gastronomia, que não estão incluídos na praça? Tem que saber qual é o impacto disso.
Né? Será que é o Conselho só sozinho? Ou a gente pode, o Conselho, provocar a Câmara Municipal, entendeu? Provocar, talvez, em um determinado momento, o Ministério Público para poder, se caso, pedir informação à Prefeitura sobre quanto que foi pago de imposto para ver se valeu a pena para o município. Entendeu? Porque, assim, para quem consome, a pessoa está achando ótimo. Agora, para quem paga imposto todo dia, imposto predial, essas coisas todas, e tem o seu barzinho lá, e capricha num palco, e capricha numa porção de batata frita, para receber as pessoas ouvirem uma música de uma forma mais bem distribuída, como são, né? Como é para essas pessoas esses eventos temáticos, né? Qual o impacto, né? O impacto para quem foi lá vender é muito bom, para quem foi no evento. E para quem foi, é um questionamento, eu não sei, pode ser que nós sejamos surpreendidos com informações que realmente falam, não, realmente é bom para a cidade, então vamos pensar numa maneira de compensar para quem ficou de fora disso, de algum tipo de coisa. Mas, assim, são questionamentos que precisam de respostas, entendeu? E para isso precisam que as pessoas também se comprometam e comecem a observar o que está acontecendo, né, no entorno, né? Não é só ali olhar para o seu umbiguinho, tem que olhar para fora também. A gente vê que tem muitos artistas, principalmente da música, né, que estão impedidos de tocar em vários locais da cidade. Tem vários locais que é proibida a música, não pode ter música ao vivo no barzinho ou no restaurante, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então tem que ter um meio termo por aí, né? Não pode ser nem muito para cá. Você tocou num assunto também que está em questão também, né? Como é que funciona lá, por exemplo, já que Teresópolis, né, tem tanto artista, tanto artesão, tanto músico de qualidade, isso aí é inegável, né, quando você, proporcionalmente mesmo, em relação a outros municípios, né? Aí eu fico pensando, como é que funciona num município que depende só de música enquanto conservatória? Todo mundo vai ficar reclamando de música na rua? Como é que é a legislação lá? Como é que é no Rio de Janeiro, naquela parte velha do Rio de Janeiro, né? Naquela ladeira lá, naquelas ladeiras ali do Centro Velho, né? Perto da perimetral que já foi demolida, né? Aquele parte. Como é que as pessoas permitem, como é que funciona, né? A ocupação do espaço público com música lá? As pessoas, ou seja, tem uma legislação que leva fiscais lá para multar e fechar os estabelecimentos. Como é que funciona? Isso é outra questão que a gente pode levar para o Conselho, criar uma comissão no Conselho para que essa comissão investigue qual é a legislação que funciona nas outras cidades, né? E que, de repente, não prejudique ninguém. Qual foi a solução que eles deram? Por quê? Porque se a gente consegue uma solução, tá? A gente vai reinserir no mercado de trabalho de Teresópolis, tá? Dezenas de músicos respaldados por uma lei, talvez com alguns limites, né? Talvez com algumas precauções, mas que eles possam trabalhar. Do jeito que tá muito caça às bruxas, entendeu? Tá muito duro isso, né? Para uma cidade que se diz turística e que você vê na boca do prefeito falar de turismo indutor o tempo todo, né? Ou seja, a música não é turismo indutor. O talento dos músicos da cidade, né? A quantidade de músicos que nós temos aqui estão excluídos do turismo indutor, é isso? Então, é mais ou menos isso. Você colocou muito bem essa questão também e precisa ser investigada. E a gente fica aí tentando ver quais são as prioridades, porque a reunião de conselho são 2 horinhas só, né? Pois é. Outra reunião, né? Mas tem muito trabalho pela frente. Trabalho que o conselho passado não viu, né? Esse Inglaterra, por exemplo, Claudinho, ele foi tirado. A gente está estourando o tempo já do bloco. Mas vamos falar do Inglaterra no segundo bloco. E se você aí de casa ficou meio assim, confuso, antenado com isso tudo, calma, porque a gente vai explicar tudo direitinho, devagarinho para vocês, porque tem que se ouvir, né, todos os lados. Então a gente tem aí as outras TVs que já mostraram várias coisas do Inglaterra e a gente mostra também um outro lado, né? Por que não? A gente vai pro comercial e volta já já.
Estamos de volta e olha, hoje o papo tá quente, né? Como você já bem percebeu, são muitos assuntos, nunca cabe numa entrevista só. A gente teria que fazer aqui um momento do fórum, de repente, até uma ideia, né? E hoje a gente está aqui com o presidente do Conselho de Cultura aqui de Teresópolis, o Léo Bittencourt, e a gente está conversando e debatendo também os assuntos que estão em pauta na cultura ultimamente. A gente falou já um pouquinho sobre a dificuldade que os músicos da cidade estão tendo para trabalhar e chegamos também ao ponto num evento que está dando o maior buchicho, né, como o pessoal fala, que é o Inglacerra, né, um evento que é particular e que parece que estão querendo atrelar ao aniversário da cidade, né, as comemorações, e que as coisas não funcionam bem assim, né, porque para você colocar um evento só, né, da Inglaterra, vamos botar assim, e as outras colônias que fazem parte de Teresópolis. Será que não seria mais correto fazer aí um festival de todas as culturas, incluindo a indígena, a africana, entre outros? Léo Bittencourt, conta pra gente que pé que tá isso aí da Inglaterra. Bom, eu já tinha comentado no bloco passado, né, que o Conselho expediu um ofício, né, comunicando à Prefeitura que ela não realizasse, né, o Conselho é contra, né, falou para não realizar o evento Inglacerra nas comemorações do aniversário da cidade e nem se utilizar do argumento de que a colonização inglesa faz parte da composição, né, da identidade teresopolitana, como o prefeito insiste em fazer, né? E aí, voltando um pouco agora, uma coisa que a gente estava falando sobre os músicos, né, que é o seguinte: o Inglacerra, por exemplo, e o Cerveja, que está rolando aí, né, e outros eventos, né, como é que é essa legislação de barulho, né, de espaço público, né, essa legislação de zoneamento, onde pode ter barulho, onde pode... Barulho, assim, eu estou sendo pejorativo, né, som alto, né? Como é que funciona essa legislação, né, quando tem um evento como que vai rolar nesse final de semana agora, né? Você que vai assistir, de repente vai estar esse evento como Cerveja. Ou aquele lá que eu fui lá prestigiar também, né, que é um evento cultural do bicentenário da Imperatriz Tereza Cristina lá, que inclusive já tem outra polêmica, nada em relação à qualidade do evento, mas onde ele foi plantado, no meio da Avenida Oliveira Botelho, né? Até que ponto isso é legal? Isso é um debate, né, para a gente saber, né? Nós não teríamos, de repente, uma condição de ter isso, fazer isso no parque municipal igual da Subantex, que nós estamos prestes a perder, por exemplo, né? Então, mas voltando, como é que é essa legislação? Será que os fiscais da prefeitura, né, vão lá interromper o evento privado do mesmo proponente do Inglacerra, né, para dizer, olha, fecha aí que não vai dar para vocês tocarem nesse tom, não? Então, como é que é esses dois pesos e duas medidas? Existe dois pesos e duas medidas nesse caso? Por exemplo, lá, o caso do Miguel do Quintal do Céu, lá no Soberbo, lá, até que ponto ele pode ou não pode ter um som dentro do estabelecimento dele para as pessoas? Né? Até que ponto, né, você pode ter ali naqueles bares da Tijuca ali um som ali dentro dos estabelecimentos? Né? Então é o seguinte, essa discussão, tá, ela está em voga e vale para o Inglacerra, e vale para o Cerveja, e vale para o Lulupulando. Como é que foi a condução a condução legal, né, quando chega nessa hora de fazer barulho, né? Então, assim, a gente tem recebido no Conselho, né, no fórum, né, que a gente leva para o Conselho, né? O fórum é mais capilarizado, é mais perto do artista, sabe? O fórum é indispensável. O conselho, ele fica mais... O artista, às vezes, ele se acanha, né, de ir no conselho. Então, o fórum está ali para acolher mesmo. Então, assim, toda vida longa para o Fórum Municipal de Cultura, tá? Porque ele está ali próximo, as pessoas têm o dia a dia ali, tem uma informalidade ali que é mágica. E aí a gente recebe as demandas, Cláudio. Então, assim, a gente teve lá o Alcir, um seresteiro com 58 anos de carreira, foi lá e falou, olha, vou ter que ir embora de Teresópolis, porque a gente não consegue tocar em lugar nenhum. Eu falo, meu Deus, cara, como é que a gente precisa achar um caminho? E cadê a vontade política de fazer isso, né?
turismo indutor, né, como eu falei da outra vez, ou seja, o artista está extirpado do turismo indutor do governo, que preza tanto o turismo, né? É turismo para quem? De quem para quem? Né? Quando fala de Itália, eu não estou querendo menosprezar, não. Eu fui lá, achei bonito. Mas por que para uns é tão fácil e para outros é tão difícil? Esse é o questionamento que a gente também encontra representantes da classe cultural, leva para o conselho. Tá vendo como é que vocês nos acompanham? Tente, procure, vai lá assistir uma reunião do conselho, entendeu? Você que é consumidor de cultura, você que não concorda com essas coisas que eu estou trazendo aqui, vai lá no conselho, porque quando as pessoas vêm à sala cheia lá, a coisa ganha um volume maior, entendeu? Então, e onde são feitas as reuniões do conselho? Olha, as reuniões do conselho, até que a gente faça uma alteração no regimento que eu já como presidente, já convoquei, né? Convoquei uma reunião para a gente alterar o regimento interno do Conselho, aproveitando que a gente está, né, nessa gestão. E conforme está rezando aí o regimento interno do Conselho atual, as reuniões são todas as quartas-feiras, às 16 horas, no Teatro Municipal, lá na Prefeitura. Mas toda quarta-feira, uma quarta por mês? Como é que funciona? Não, toda última quarta-feira do mês. Então vamos anotar aí na agenda, pessoal. Toda última quarta-feira do mês tem reunião do Conselho. E essa reunião é aberta ao público em geral? Ela é aberta ao público. Cultura. Ela é aberta ao público, é uma reunião pública, tá? As pessoas que assistem não podem elas podem se inscrever para falar, né? E só votar que os conselheiros titulares presentes é que têm direito a voto, né? Quando se encaminha uma votação, né? Mas a gente quer mudar isso. A gente quer mudar essa coisa do horário, porque nós temos um conselheiro que é deficiente visual e aquelas escadas da prefeitura são uma tortura para ele. A gente precisa diversificar os possíveis locais para a reunião do conselho, para que a gente possa ter mais flexibilidade na hora de convocar reunião extraordinária, porque a gente tive uma experiência de querer convocar uma reunião extraordinária e falar, olha, o Teatro Municipal vai estar ocupado nesse momento, ou seja, não tem reunião extraordinária. Então, aí eu coloquei de modo virtual, que era o instrumento que eu tinha. Mas a gente precisa elencar, né, da reforma do regimento, por exemplo, colocar lá quais são outros lugares públicos, porque reunião pública tem que ser lugar público, não pode ser lugar privado. Então a gente pode, de repente, colocar a Casa de Cultura ou a Casa dos Conselhos ali do lado da Sudantex, onde muito tempo se reuniu os conselhos, né? Então, enfim, isso tudo é política pública para fazer com que a vontade do povo, daquele atuante de cultura, suba até chegar às instâncias que precisam chegar. Muito bem, porque não adianta só ficar reclamando, a pessoa tem que fazer por onde também. Ficar em casa, sentado, reclamando, ou porque não tem trabalho, ou porque não tem espaço, ou porque não sabe como fazer, de repente, uma atividade cultural. Então não adianta só ficar reclamando, tem que procurar os caminhos. E quando tem demandas do povo, esse pessoal da cultura, eles podem procurar o fórum para poder... Como faz para chegar a uma demanda até o Conselho de Cultura, por exemplo? Olha, o que eu aconselho sempre é procurar o Fórum Municipal de Cultura, porque ali é um ambiente que tem muito mais gente que pode contribuir. Você tem toda a representatividade ali. Nós somos... tem um grupo do Zap que tem 70 e poucos membros do fórum, né, de diversas áreas. Muitos não vão na reunião do conselho, às vezes não vão na reunião do fórum, mas estão presentes ali, contribuindo de onde eles estão. A gente não sabe a dificuldade de cada um. E o fórum é o primeiro lugar que seria o nascedouro dessas demandas, para elas cristalizarem, né, amadurecerem e aí serem levadas com substância para o conselho. O caminho é esse. Levar para o conselho pode ser que entre direto, mas quando você leva uma coisa para o conselho sem passar pelo fórum, né, você é artista da sociedade civil, você pode surpreender os conselheiros que não têm domínio do assunto e o teu assunto não ganhar força. Então, o fórum, ele acolhe, os conselheiros são do fórum, então os assuntos já sendo mastigados, estudados e levados em pauta a partir do fórum, a coisa flui com muito mais força, porque a gente já chega lá no conselho levando essa pauta, sabendo o que a gente quer, sabendo o que a gente precisa.
entendeu? Muito legal. Olha, o nosso tempo voou, né? Não deu nem para sentir o gostinho. Já falei, nós vamos ter que instituir aí pelo menos mais vezes esses encontros. Eu acho até necessário para que a população fique por dentro do que aconteça e principalmente para os artistas que vão assistir esse vídeo depois no YouTube ou pelos canais ou pelo Facebook, comecem a fazer parte, a participar mais, porque não adianta só ficar de fora olhando, reclamando ou desanimando, ou até mesmo mudando, saindo da cidade porque não tem trabalho, saindo dali para lá ou para cá, se na hora, né, que precisa se interessar, precisa estar por dentro, precisa ir falar suas opiniões, não faz. Então, Léo, te agradeço muito, tá sempre bem-vindo aqui para você falar, explicar, enfim, e trazer esses assuntos para o pessoal poder dar aquele susto, né? Acordar. Tá bom, eu agradeço muito, o seu papel é fundamental, porque é aquele papel que todos nós do Fórum fazemos para poder fazer aquele esforço de empurrar o governo e, ao mesmo tempo, trazer junto essa turma que está por fora e que precisa ter voz, né? Então, o teu papel aqui nesse programa, né, mesmo que ele não tenha a mesma estrutura dos outros órgãos de imprensa e de mídia da cidade, é um papel importantíssimo, entendeu? Que eles não devem desprezar nunca. Isto é sempre enaltecendo, estarem sempre que for convidado. Obrigado. A gente vai terminando o programa por aqui. E olha, compartilha esse vídeo no YouTube, mostre para o seu amigo que é artista, para aquele que nem pensa ainda em botar, de repente, seu trabalho para fora, tá aí. Quem sabe não acorda, não é essa uma oportunidade para vir, né, lutar pela cultura de Teresópolis. A gente vai terminando por aqui e volta amanhã. Saudações culturais.